Lugares abandonados assombrados. Você teria coragem? Você já sentiu um arrepio ao olhar para um prédio abandonado? Aquela janela quebrada, o mato tomando conta do que um dia foi a entrada? É como se esses lugares guardassem as histórias do passado. E se essas histórias fossem de terror? Alguns desses lugares escondem mistérios que desafiam a lógica. Hoje, preparem seus corações de exploradores, porque vamos mergulhar no lado macabro do planeta. Apertem os cintos, porque essa viagem vai ser de arrepiar. Pripyat, a cidade fantasma de Chernobyl. Imagine uma cidade inteira congelada no tempo, prédios residenciais, escolas, um parque de diversões, tudo deixado para trás em um único dia. Essa é Pripyat, na Ucrânia, uma cidade que se tornou um monumento à tragédia nuclear de Chernobyl, em 1986. Após o desastre, a cidade foi evacuada às pressas, deixando para trás brinquedos, roupas, diários. Mas o silêncio de Pripyat não é tranquilo. Testemunhas relatam risadas infantis ecoando no parque silencioso, sombras que se movem no canto dos olhos e vozes vindas do nada. Dizem que as almas dos que não conseguiram escapar ainda vagam por lá, presas ao local que um dia chamaram de lar. Pripyat é um lembrete assustador do poder da energia nuclear e do preço que às vezes pagamos por nossa sede insaciável por progresso. Um lugar onde a história e o horror se misturam em um coquetel radioativo de arrepiar a espinha. Sanatório Waverly Hills, um hospital de horrores. No alto de uma colina em Kentucky, nos Estados Unidos, ergue-se o imponente sanatório Waverly Hills, um antigo hospital para tuberculosos, com uma história tão rica quanto perturbadora. Entre suas paredes, milhares de pessoas sucumbiram à doença, tornando-o um epicentro de sofrimento e medo. Um dos lugares mais sinistros de Waverly Hills é o chamado Túnel da Morte, um corredor subterrâneo por onde os corpos dos pacientes eram secretamente transportados para fora do hospital. Visitantes relatam portas batendo sozinhas, vultos fantasmagóricos deslizando pelos corredores e gritos de agonia vindos de quartos vazios. O sanatório Waverly Hills é um lembrete assustador da fragilidade da vida e da marca indelével que a morte pode deixar em um lugar. Uma experiência de gelar o sangue para aqueles corajosos o suficiente para atravessar seus portões. Ilha das Bonecas, um pesadelo na água. Escondida entre os canais de Xochimilco, no México, existe uma ilha que parece ter saído de um conto de fadas macabro. Mas não se deixe enganar pela beleza natural do lugar, porque a Ilha das Bonecas guarda um segredo perturbador. Centenas, talvez milhares de bonecas velhas, muitas delas mutiladas e deformadas, pendem das árvores, cercas e paredes da ilha. A história por trás desse cenário bizarro é tão assustadora quanto a visão em si. Dizem que o antigo caseiro da ilha, Dom Julian Santana, encontrou o corpo de uma menina afogada nas margens do canal. Assombrado pela tragédia, ele começou a pendurar bonecas nas árvores para apaziguar o espírito da menina. Moradores locais contam que ele ouvia as bonecas sussurrando seu nome à noite, pedindo por mais companhia, e que elas se moviam sozinhas, mudando de posição durante a noite. Capítulo 4. Hospital Billits Heilstätten. As vozes do passado. Nos arredores de Berlim, na Alemanha, encontra-se o Hospital Billits Heilstätten, um complexo hospitalar gigantesco que já foi um símbolo de inovação médica. Durante as guerras mundiais, o hospital serviu como base para soldados feridos, testemunhando horrores inimagináveis. Foi ali também que Adolf Hitler se recuperou de ferimentos durante a Primeira Guerra Mundial. Visitantes relatam ouvir vozes falando em alemão antigo, gemidos de dor e o arrastar de pés pelos corredores vazios.
Há quem diga que os fantasmas dos soldados que morreram entre suas paredes ainda vagam pelo local, buscando em vão por paz e descanso. Essa atmosfera pesada de sofrimento parece ter impregnado as paredes do Billits Heilstätten. Capítulo 5. Centralia, a cidade engolida pelo inferno. Centralia, na Pensilvânia, Euaro, já foi uma cidade mineira próspera, com uma comunidade vibrante e um futuro promissor. Mas tudo mudou em 1962, quando um incêndio subterrâneo começou em uma mina de carvão próxima, transformando Centralia em um inferno na terra. O fogo se espalhou rapidamente pelos túneis subterrâneos, liberando gases tóxicos e abrindo crateras fumegantes no solo. A cidade foi evacuada, casas foram abandonadas e as ruas, antes cheias de vida, se transformaram em cicatrizes desertas e rachadas pelo calor. Fumaça e gases tóxicos vazam do solo e o cheiro de enxofre permeia o ar. A atmosfera surreal de Centralia serviu de inspiração para o jogo Silent Hill, um clássico do terror psicológico. Caminhar pelas ruas desertas de Centralia é como entrar em um pesadelo, onde a realidade se mistura com a ficção. Capítulo 6. Castelo de Rouška, a porta do inferno. Aninhado em meio às florestas da República Tcheca, o Castelo de Rouška se destaca por sua arquitetura incomum e história sinistra. A lenda diz que o castelo foi erguido sobre um buraco no chão, considerado um portal para o inferno. Visitantes e moradores locais relatam uma série de eventos inexplicáveis dentro dos muros do castelo. Sombras se movendo pelos cantos dos olhos, sussurros guturais vindos das paredes e uma sensação constante de ser observado. Dizem que o próprio castelo se alimenta do medo e que aqueles que se aventuram em suas profundezas podem ser tomados por uma força maligna. Na Coreia do Sul, onde lendas urbanas e tecnologia se entrelaçam, o Hospital Psiquiátrico de Gonjiam se destaca como um dos lugares abandonados mais assustadores do mundo. Fechado na década de 1990 após uma série de mortes misteriosas, o Gonjiam se tornou um imã para caçadores de fantasmas e curiosos. Histórias de pacientes torturados, experimentos médicos sinistros e funcionários desaparecidos se misturam à realidade, criando uma aura de medo e mistério ao redor do hospital. Aqueles que ousaram explorar seus corredores escuros e quartos abandonados relatam ter ouvido gritos de gelar o sangue, portas batendo sozinhas e vultos fantasmagóricos deslizando pelas sombras. No alto dos Pirineus espanhóis, a grandiosa estação ferroviária de Canfranc se ergue como um esqueleto fantasmagórico de sua antiga glória. Construída no início do século XX, a estação já foi um importante ponto de conexão entre a Espanha e a França, testemunhando o glamour da era de ouro das viagens de trem. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, a estação ganhou um novo propósito, servindo como rota de fuga para refugiados e, mais tarde, como ponto de contrabando de ouro nazista. Hoje, a estação de Canfranc está abandonada, seus trilhos enferrujados e seus salões vazios ecoando com o peso do passado. Moradores locais e visitantes relatam ter visto luzes brilhantes se aproximando nos trilhos, ouvindo o apito distante de locomotivas e sentindo uma brisa fria e repentina, como se um trem fantasma estivesse passando. E aí, pessoal? Depois dessa viagem pelos lugares abandonados mais assombrados do mundo, deu para sentir um friozinho na espinha? Imaginem só estar frente a frente com essas energias, com essas histórias, com o peso da história impregnado nas paredes. Seria apenas a nossa imaginação trabalhando para dar sentido ao desconhecido? Ou será que, em alguns lugares, o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos é realmente mais tênue? Deixe nos comentários qual desses lugares vocês teriam coragem, ou não, de visitar.
E se você gostou desse mergulho no lado macabro do planeta, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdo sinistro. Ufa! Essa foi pesada, hein? Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esses lugares incríveis e assustadores. Se curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas aventuras. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos que também curtem um bom mistério. Até a próxima. E cuidado com o que está à sua volta. Nunca se sabe o que pode estar escondido nas sombras.